Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje será fatoração comum e fatoração por agrupamento. Então vamos lá? Fatoração comum. O objetivo da fatoração comum é você pegar uma expressão algébrica e transformá-la em um produto. Tranquilo? Então tá aí o objetivo, transformar expressões algébricas em um produto. Então vamos ver o primeiro exemplo para a gente não perder tempo. Eu tenho 5x mais 20. Tá aí uma expressão algébrica, nesse caso é um binômio, porque tem dois termos, né? E de maneira explícita eu não estou conseguindo visualizar o termo que eu vou colocar em evidência, né? Porque fatoração, nesse caso, é sinônimo de evidência, colocar termos em evidência. Mas, se você percebeu, 20 é múltiplo de 5, ou seja, 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, nesse caso aí, o 5 é o meu termo que eu vou colocar em evidência, ou seja, é o termo que se repete. Quando eu coloco o 5 em evidência, sobrou quem? X mais 4. Tá aí. Transformei uma expressão algébrica em um produto. Nesse caso, um produto de dois termos. O segundo exemplo, que nós temos aqui 3x ao quadrado mais 12x, né? Aí você percebe de cara que o x eu posso colocar em evidência. Mas perceba, eu tenho um x ao quadrado e tenho um x. Nesse caso aí, sempre aquele que tiver o maior expoente vai ser reduzido para aquele que tiver o menor expoente. Então, x ao quadrado vai ser x vezes x. E o 12 é múltiplo de 3, então eu posso colocar o 12 na forma de 3 vezes 4. Então, você percebe que a expressão que está se repetindo é o 3x, né? Então, eu coloco 3x em evidência, sobrou quem? X mais 4. Então, fica 3x que multiplica x mais 4. Tinha a expressão algébrica que transformei o produto de dois termos. Próximo exemplo, nesse caso aí eu tenho um trinômio, né? Três termos, mx mais nx menos px. Então, o termo que está se repetindo é o x. Então, eu coloco o x em evidência, não é isso? Quando eu coloco o x em evidência, sobra quem? Sobra o m, sobra o mais n e o menos p. Então, ficou um produto, nesse caso x, que multiplica m mais n menos p. Dando continuidade, né, o próximo exemplo, 4 que multiplica m ao cubo, menos 6 que multiplica m ao quadrado. Como eu tinha falado anteriormente, né, eu tenho uma variável, no caso m, e ele está a terceira potência, e tem um outro aqui, a segunda potência. Então, nesse caso, eu vou pegar o maior e reduzir para o menor. Então, vai ficar m ao quadrado vezes m. E o 4 e o 6 eles são múltiplos de 2. Então, vou transformar o 4 no 2 vezes 2 e o 6 no 2 vezes 3. Então, como é que ficou? Ficou 2 que multiplica 2, que multiplica m ao quadrado, vezes m, mais 3 vezes 2, vezes m ao quadrado. Então, você percebe que o 2m ao quadrado é o termo que se repete. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. Colocando ele em evidência, sobra quem? Sobra 2m mais 3. Então, tá aí, eu tinha uma expressão algébrica, ou seja, um binômio, né? Dois termos, no caso, o 4m ao cubo e o menos 6m ao quadrado, e eu transformei em um produto. Beleza? O próximo exemplo, nós temos o a mais b que multiplica x, mais 2 que multiplica a mais b. Então, nesse caso aqui, já está de maneira explícita, né? Não preciso fazer nada. É só colocar o a mais b em evidência. E sobra quem? Sobra o x mais 2. Tranquilo? Então, fatoração comum é isso, pessoal. E agora vamos dar início à fatoração por agrupamento. A ideia também é a mesma, né, da fatoração comum, só que o diferencial aqui é porque a gente vai agrupar os termos, né, das expressões algébricas de dois em dois. A gente não vai fazer tudo de uma vez só, não, a gente vai agrupar de dois em dois. Vocês vão perceber que fatoração por agrupamento nada mais é do que uma fatoração comum, sendo que eu vou fazer ela duas vezes, tá certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho um ax mais ay menos bx menos by. Então, os dois, isso é um polinômio, né? Porque tem quatro termos, né? Beleza? E nesse caso aí, eu vou mexer de dois em dois. Vou pegar os dois primeiros e depois vou pegar o terceiro e o quarto. Botando o primeiro e o segundo termo em evidência, que no nosso caso aí, o que está se repetindo é o a. Então, ficou a que multiplica x mais y. E pegando o terceiro e o quarto termo, eu percebo que o b está se repetindo. Então, vou botar o b em evidência. Colocando o b em evidência, sobrou x
mais y. Nesse caso aí tem x menos y, só que o objetivo é fazer com que os termos sejam exatamente os mesmos. Então aí você tem que ter só uma artimanhazinha para fazer o jogo do sinal, ó. No nosso caso ali, ó, ficou a que multiplica x mais y menos b que multiplica x mais y, ó. Se eu não tenho certeza se está certo, é só fazer, ó. Menos b que multiplica x dá menos bx, que é o que está em cima. E menos b que multiplica mais y dá menos by. Então tá certo, tá ok. Aí eu fiz essa fatoração, né? Aí eu vou fazer novamente. Qual é o termo que está se repetindo? X mais y. E sobrou quem? A menos b. Então ficou x mais y que multiplica a menos b. Então perceba aí que a fatoração por agrupamento nada mais é do que a fatoração comum sendo efetuada duas vezes, tá? E outra coisa, você tem que fazer com que os termos sejam exatamente os mesmos, porque tipo, você colocando b em evidência sobre o x menos y, só que no a, o termo quando eu coloquei em evidência sobre o x mais y. Então, ou eu tinha que mexer com a para fazer x menos y, ou no caso aí, o mais fácil era mexer com o terceiro e o quarto termo em relação ao x menos y para se tornar x mais y.